Notícias do Leão da Ilha do Retiro a partir de agora. E o que chama mais atenção é que o Daniel Paulista esboça pela primeira vez um time titular. O Sport volta a jogar na outra quarta-feira. Desta quarta, há 8 dias contra o Ceará. E aí, Vinícius, passa pra gente porque muito torcedor do Sport é a fim de saber qual é o esboço desse time. Alô, Vinícius, boa noite. Um abraço a você, um abraço, Diego. Exatamente, Vibrante. Não teve abertura para a imprensa, o Sport não comunicou, não informou, né, de maneira oficial, mas na busca pelas informações a gente conseguiu confirmar ali um esboço de um time titular que o Daniel montou pela primeira vez num jogo treino, no último sábado no CT contra o Sub-20 do próprio Sport, movimentação ali de cerca de 60 minutos. Essa movimentação foi encurtada devido ao mau tempo, né, do último sábado na região metropolitana do Recife. E a movimentação, o Daniel Paulista montou a equipe com a seguinte formação. No gol, Kaique França. Na lateral direita, Matheus Alexandre. Calma. Vou passar o time, depois a gente vai buscando dar as explicações. Na zaga, Rafael Thierry. Ao lado de Chico, na esquerda, Igor Cariús. No meio-campo, tivemos Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima e Fabrício Domingues. E atacantes de ofício, Barleta e Pablo. Tá, mas você disse que ia dar um respiro pós-escalação titular, começando pela lateral direita. Vamos lá. O Hereda. Hereda atuou até o jogo contra o Mirassol, sentindo incômodo na região do pubis. Inclusive, vários treinamentos antes da pausa, o Fabrício Domingues atuou na lateral direita quando o Matheus Alexandre foi afastado. Então, o Hereda muitas vezes foi preservado para os jogos e com essa intertemporada, desde o início, o Hereda vem fazendo um trabalho mais intenso. E, inclusive, as informações é que até essa semana, a gente amanhã deve confirmar isso lá no CT, mas o Hereda deve voltar a treinar normalmente com os companheiros esta semana. Então, por isso, Matheus Alexandre foi a opção. Mas Hereda, naturalmente, é o titular. Zaga, Rafael Thierry pode fazer e deve fazer o primeiro jogo oficial na temporada. Estava treinando, liberado, tudo ok, 100%, mas o último comandante, por exemplo, o Antônio Oliveira, optou por não utilizá-lo em nenhum momento. Chico, permanecendo ao lado do Thierry, a zaga do Sport do acesso na temporada passada. Na esquerda, manutenção de Igor Cariús. Meio campo, você vai se lembrar, Vibrante, que depois do jogo contra o Cruzeiro, depois a derrota para o Ceará, Rivera perdeu espaço. E parece que o Daniel Paulista quer recuperar esse atleta, que deixou claro até em uma das entrevistas que concedeu na semana passada, que sentiu muito a parte física. Então, o rendimento dele caiu, segundo o próprio Rivera, devido ao acúmulo, né, de jogos, o cansaço, o desgaste. Então, Rivera, o Daniel, indicando que deve retornar à equipe titular. Sérgio Oliveira, já vinha sendo titular, continuou. Lucas Lima da mesma maneira, e outro nome que surge é Fabrício Domingues. Informação que a gente trouxe inclusive na semana passada é que antes da parada, ainda com o Antônio Oliveira, o Fabrício Domingues já vinha treinando muito bem, mas não foi utilizado pelo Antônio Oliveira. Agora, o Daniel, dentro do que ele falou na apresentação, de buscar dentro do próprio elenco recuperar atletas que já apresentaram um bom rendimento, a exemplo do Domingues na temporada passada. Parece que o Daniel também está buscando a recuperação desse atleta que o Sport pagou mais de 4 milhões de reais para comprar parte dos direitos econômicos. E o ataque se manteve, o que vinha atuando antes da pausa, Pablo e Barleta. Bom, vamos acionar o Diego. É bom lembrar que o Zé Lucas ainda não voltou, né, Vinícius? Retornou. É a nova opção aí para a sequência dos trabalhos. O Zé Lucas jogou 24 de junho, a derrota da seleção no amistoso contra o México por 1-0. A infelicidade do Zé Lucas, né? Escorregou, terminou desarmado, o último homem
e o atleta do México fez o gol que deu a vitória para o México, e naquele jogo o Brasil amassou, perdeu 2 pênaltis, bola na trave, mas saiu derrotado por 1-0, e na última sexta, dia 27, novo jogo, ou melhor, novo amistoso, ia dizer jogo treino, né, por causa do esporte, mas novo amistoso entre Brasil e México, vitória por 5-0 dessa vez do Brasil, e o Zé Lucas, titular, capitão, e marcou o primeiro dos 5 gols do Brasil, e ele retorna e está já à disposição do Daniel Paulista. Pronto. Mas lá, sábado primeiro... ele não estava, viu, Vibrante? Sábado não, né? Certo. Isso, quando montou o time no sábado, no jogo treino, ele não estava à disposição para o jogo treino. Bom, aí são 2 situações para serem avaliadas pelo Diego. Primeiro, o time em si, que treinou com essa consideração super relevante do Hereda, na lateral direita. E depois o seguinte que eu quero saber, Diego. Zé Lucas, onde é que vai se encaixar aí? Ou você deixaria ele de fora? São alguns pontos importantes a serem abordados, Vibrante. Primeiro, com relação ao time que o Vinícius passou, né? Claro que o Hereda, para mim, é o titular na lateral direita, né? O Matheus Alexandre apenas preencheu o espaço deixado por ele. E alguns pontos sobre o time colocado. Rafael Thierry de volta. Para mim é um ponto positivo, porque o Sport agora conta com o seu melhor zagueiro do elenco em atividade. Ele tá pronto. E o Daniel sabe muito bem da qualidade que tem o Thierry, né, ao lado do Chico. Para mim, é a melhor dupla que o Sport pode oferecer de momento, porque não dá para entender como é que o Sport conseguiu se segurar na temporada com Antônio Carlos, Lucas Cunha, João Silva, que até então não vingaram, não deram muito conta do recado. No meio de campo, 2 pontos a serem levados em consideração. O Christian Rivera, voltando à equipe, é sinal de que está querendo mostrar serviço. Começou muito bem, veio com muita expectativa vindo do futebol mexicano, né? Começou dando muito sinal, né, para o torcedor, né, mostrando bom futebol, só que caiu muito de rendimento. Até o jogador falou em um site aqui do estado, de que ele sentiu o calendário do futebol brasileiro, né? Por isso que estava caindo de rendimento. E esse período dentro da temporada vai ser importante para que ele consiga recuperar a parte física. E outro também, Fabrício Domingues. Para mim, ele foi subutilizado dessa temporada pelo Pepa principalmente, né? Perdeu muito espaço. É um jogador, para mim, taticamente interessante, né? Porque joga de segundo volante, pode jogar na ponta direita e também na ala direita, se for o caso, e não pode ficar tão subutilizado como foi esse ano. Mas o Daniel Paulista deixou um ponto interessante, Vibrante, sobre colocar a equipe no 4-4-2. Com o elenco que o Sport tem, né? Já falei até em outros programas, em outras situações, que o Sport, com o elenco que tem, não pode jogar tão atirado. Tem que jogar num 4-4-2, né? Com essa trinca formada pelo Rivera, com o Sérgio Oliveira e com o Fabrício Domingues, dá um pouco mais de sustentação e também qualidade na série de bola. Porque essa transição que o Sport mostrou na Série A é uma transição muito lenta. Não dá para ser uma equipe mais perigosa, mais incisiva no ataque. Coisa que o Sport precisa muito é de atacante, é de reforço ofensivo, tem que fazer gol. E tem uma transição mais veloz, pode dar um pouco mais de esperança para o Sport se recuperar. Agora, sobre o Zé Lucas, Vibrante, que você me perguntou, para mim, ele é titular. Agora, o Christian Rivera, o seu jogador mais rodado, existe também um investimento por trás do jogador que o clube fez, e o Daniel sabe muito bem do potencial que ele tem e vai dar essa oportunidade para que ele consiga se recuperar. Você gosta do reaparecimento do Fabrício Domingues aí no meio? Gosto sim, Vibrante. Até por conta do que eu falei, da importância tática que ele possui, né? Ele ser um segundo volante, apesar de não ser muito de pegada, como o Christian Rivera tecnicamente mas é um jogador que pode ajudar muito nessa velocidade para o ataque, nessa transição para o ataque. Além de ser polivalente, né? Joga mais uma função, e isso no futebol brasileiro isso é muito importante. É sobre o retorno do atacante Zé Roberto. Ele está recuperado? Não, ainda não, Vibrante. Na semana passada, nós tivemos no CT, acompanhamos a movimentação na íntegra na quarta, na sexta já não tivemos essa oportunidade, mas o Zé Roberto, a última informação é de que está ainda no processo de reabilitação pós-cirúrgico, então estava ainda com a fisioterapia. Tem mais alguém machucado? Veja, tem, assim, o Hereda na reta final, a gente até amanhã, como falamos, devemos confirmar a volta, né, a recuperação plena dele à disposição, ficando à disposição do Daniel. E Johan, você lembra dele? Lembrei agora. E Johan, na semana passada, ele estava fazendo um trabalho à parte, um trabalho de recuperação. Não foi detalhado o problema, mas seria um outro atleta que não estaria à disposição. Pelo menos na semana passada, ele não estava no campo treinando com o elenco.
Certo. Teve jogo treino, que foi no sábado. O Sport faz algum outro tipo de movimentação nesse estilo? Jogo treino ou até um amistoso, já que joga só na outra quarta-feira? A princípio, não tem nada na programação nesse sentido, Vibrante. Pode acontecer, com certeza. E eu até acredito que deva acontecer uma nova movimentação nesse sentido, mas até aqui nada de confirmação. Como você falou, o Sport volta a campo, né, os jogos oficiais. Na semana que vem tem essa última semana cheia, podemos assim dizer, né, como fala no meio do futebol, todos os dias à disposição de preparação, visando esse jogo contra o time do Ceará. Jogo na próxima quarta-feira, essa próxima, 9 de julho, 9h30 da noite, e até 4 de julho tem promoção no ingresso para o torcedor, ingresso a partir de R$15. Chegou no dia 4, não comprou, de 5 a 8 tem ingresso a partir de R$20, que é o segundo lote, sobe um pouquinho, e aí se não comprar antecipadamente no dia do jogo para o não sócio, por exemplo, ingresso a partir somente de R$100. Semana passada eu fui lá no CT, e aí o treino ia começar umas 3h30 da tarde, houve treino pela manhã, a rapaziada ficou por lá mesmo, ia ter treino à tarde. Isso está sendo rotineiro com o Daniel, treino amanhã e tarde? Sim. Mais de uma oportunidade, treinamento em 2 períodos. Os atletas treinam pela manhã, geralmente de 9h30 até 11 da manhã, quando o treino acontece no período matinal. Quando tem 2 períodos, os atletas seguem para a refeição no CT e depois eles voltam para o hotel do profissional, que fica entre os 2 campos principais do CT. Descansam por volta de 14h30, inicia o movimento, né? Saem do hotel em direção ao local determinado para iniciar uma ativação e depois ir para o campo trabalhar no período da tarde. Vamos ouvir o lateral esquerdo do Sport, Igor Carius, que comenta sobre o ambiente do elenco na temporada de 2025. Eu acho que o Daniel é um cara que tem mais de 10 anos de casa. É um cara que comanda a casa aqui do Sport Clube. Não que o ambiente não estava leve, com todos os treinadores que passou aqui. Tava assim, o ambiente sempre foi bom. Mas é um cara que chegou agora, é um cara que conhece o clube há muito tempo. E é um cara também que teve essa parada, é um cara que está ajudando bastante. E como você falou, está sendo muito intenso. Todo mundo no dia a dia, estamos treinando muito forte, se dedicando o máximo a 200% aí para a gente tirar o Sport dessa situação.